Bom, pessoal, dando continuidade então aqui à nossa aula. No vídeo anterior a gente viu aí os componentes, as ligações essenciais para que o microcontrolador funcione. E agora nessa aula a gente vai começar a colocar aqui os periféricos, os acionamentos dele. Então aqui a gente, só relembrando aí do último vídeo, a gente colocou a alimentação, VCC e AVCC nos 5 volts, o GND 8 e 22, pino 6 reset, o pino 6 não, perdão, pino 1 reset com resistor de 10K entre ele e o VCC, para garantir que aqui sempre tenha nível lógico alto. Nós colocamos também aqui o nosso cristal oscilador de 16 MHz e colocamos os capacitores de acoplamento junto aqui ao terra, para garantir o funcionamento do nosso cristal aqui, do nosso cristal oscilador. Dando então continuidade à nossa aula, vamos começar a colocar os periféricos, mas antes vou comentar sobre um recurso que a gente pode utilizar aqui no Easy EDA, que esse componentezinho aqui, ó, NetPort. Isso é para quê? Para que funciona? Para que serve o NetPort? É para você ter um desenho um pouco mais harmonioso. Pode ver aqui, só para fazer as ligações de poucos componentes, a gente usou muita linha, então já ficou um desenho meio carregado, enfim. Com esse componente aqui, a gente consegue colocar como se fosse links. Então, por exemplo, vou pegar aqui um dele, ó. Ele pede para colocar uma label. Essa label é um nome que você quiser dar para ele. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, vamos dar um exemplo rápido. Se aqui eu colocar A e aqui eu colocar A também, significa que esses dois pontos estão conectados. Então, na hora de fazer a PCB, ele considera que esse ponto está conectado a esse. Então, esse aqui, por exemplo, dá uma rotação nele. Vamos supor que ele esteja ligado aqui no pino digital 2, só para dar um exemplo aqui, tá, gente? Se ele estiver conectado aqui no pino digital 2, o que tiver aqui desse lado vai estar conectado lá no pino digital 2. Então, se eu ligar um LED, um relé, um equipamento, é como se entre essas duas labels aqui que eu criei, duas labels A, existisse uma conexão. Isso faz com que seu desenho aqui na parte do esquemático fique muito mais limpa, né, muito mais clean, vamos dizer assim, com poucos componentes, e isso não vai afetar a construção da sua PCB, porque os pontos vão estar interligados lá na placa, é como se fosse um ponto comum. Explicado isso, vamos fazer então o uso dessa ferramenta. Vou tirar aqui. Isso, vamos apagar esse aqui, vamos apagar esse aqui, vamos fazer uso da ferramenta para a gente designar nossas portas. Apagar essa linha que ficou. Pronto. Vamos começar então. Para começar o nosso equipamento aqui, o nosso sistema, ele funciona da seguinte forma. Vai ter um módulo Bluetooth. Esse módulo Bluetooth se comunica com o nosso microcontrolador através da porta serial. Então, assim como a gente viu lá, uma serial com, como a gente viu durante as aulas anteriores. Eu só vou mexer um pouco essa linha aqui. Vou deixar ela um pouco mais quadrada. É isso, que eu vou usar esse espaço aqui para passar uma linha. Os dados vão entrar então pela serial dentro do nosso microcontrolador. Nosso microcontrolador então vai tratar esses dados e vai colocar esses dados para fora. Então a primeira ligação que a gente vai fazer, eu vou fazer aqui no cantinho, é do módulo Bluetooth. O módulo Bluetooth ele é conectado aqui, eu já mostrei em outra aula para vocês, ele possui 4 pinos. VCC, GND, o TX e RX. E a gente vai utilizar o seguinte, como ele vai soldado na placa, então a gente vai colocar aqui um componente, que é um conector de 4 vias. Vamos procurar ele aqui. Aqui embaixo a gente tem conexões, ó. Várias conexões, vamos colocar essa aqui de 4 vias. Vamos dar uma rotação nele aqui. Rotaciona usando o R. E vamos dar um nome para ele aqui, ó. Vamos apagar esse nome todo que está aqui. Vamos chamar ele de Bluetooth. Para poder identificar que ele, na verdade, é a conexão no módulo Bluetooth. Aqui. Bom, essa é a imagem do HC06. Vamos só ignorar aqui os pinos status e cake. Esse aqui é um HC05, na verdade. A única diferença entre um e outro é esses pinos a mais. Então, a gente sabe que é VCC, GND, TX e RX. Bom, encontrado então aqui essa pinagem, a gente vai colocar esses nomes aqui no
no nosso conector para que a gente possa fazer a integração através daquelas labels que a gente acabou de ver, através dos net ports. Então, vamos lá. Primeiro de todos aqui é o VCC, então vamos criar aqui um net port, vou colocar aqui do lado. Ele vem com o nome que você usou da última vez, não tem problema, a gente já vai ver que dá para mudar isso tranquilamente. Selecionar todo mundo aqui, volta aqui em cima, que eu vou virar todos eles de uma vez. Selecionei todos, dou um rotate, ele rotaciona todos de uma vez. Então aqui no módulo Bluetooth, o pino 1 é o VCC. Então nós vamos escrever aqui, no lugar do A, VCC, colocar a letra maiúscula. O 2 é o GND. O 3 é o TX, conhecido também como TXD. E o 4 é o RX. Pronto, já está conectado todos aqui. Faz a conexão. Pronto. Voltando aqui para o nosso desenho, então aqui desse lado vamos ao que importa. A função do nosso Bluetooth nesse primeiro momento, pelo menos no projeto que eu estou propondo, é apenas receber o dado que vem pelo celular, pelo Android, e passar essa informação para o microcontrolador. Então, no primeiro momento, o conector RX, que é o que faz informação sair do microcontrolador e entrar no Bluetooth, não é utilizado. Apenas o TX. Então, a gente vai colocar apenas um net port aqui dentro. Lembrando que a conexão é cruzada, a gente viu isso nas aulas anteriores. Então, o RX de um componente tem que entrar no TX do outro. E o RX de um tem que entrar no TX do outro. Senão eles não conversam entre eles. Então, nesse caso, vou deixar ele mais próximo aqui. O TX lá, TXD, vamos mudar aqui, TX. TXD. É conectado na porta 2, que é o RXD, que é a entrada de dados serial do microcontrolador. Tá? Esse exemplo aqui para você poder entender melhor como funciona aqui o netport, ou seja, o pino 3 aqui, que é o TX, a informação que entrar aqui lá na nossa PCB vai criar uma linha aqui direta entre esse ponto TXD e esse ponto TXD. Isso vai facilitar, vocês vão perceber que o desenho vai ficar muito mais limpo, muito menos poluído e não vai afetar em nada a construção da nossa PCB. Então esse primeiro momento foi a construção do módulo Bluetooth. O que a proposta diz? A gente recebe o dado pelo Bluetooth, o microcontrolador vai executar um código e vai acionar uma saída. Então vamos escolher as saídas aqui agora. Propositalmente, eu vou escolher as saídas diferentes do que a gente escolheu na última aula para fazer acionamento das 4, 5 portas, justamente para a gente ter sempre exemplos novos e entender bem como funciona. Então, ao invés de usar as 4 aqui, primeiro eu vou usar as 4 últimas, 13, 12, 11 e 10. Essas 4 vão ser as portas que eu vou acionar. Então, eu já vou colocar aqui 4 net ports para fazer essa ligação. Não selecionou, vamos de novo. Agora sim. Rodou, tá aqui. Então eu vou usar pino 13, pino 12, o 11, tá? O 11 e o pino 10. Vamos usar os 4 últimos e vamos dar nome para eles aqui. Então aqui vai ser pino 10 vai ser o carga 1, então vamos chamar ele de C1. Aqui vai ser carga 2. Esse aqui vai ser o carga 3. E esse aqui é a carga 4. E agora a gente começa então a montagem do nosso circuito de acionamento. Dessa forma, assim como ele está um pouco mais organizado, a gente pode usar lá no canto para fazer isso, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Então vamos fazer depois é copiar, colar
e você pode continuar aí usando essa mesma sequência para fazer quantos você quiser. A gente mencionou já nas aulas anteriores, então, que o acionamento acontece da seguinte forma. O módulo relé, ele tem 3 pinos. Eu vou voltar aqui na imagem do módulo relé, para a gente poder ver isso. Bom, como vocês podem ver, esse é um módulo relé. Aqui nesse caso é um relézinho acionado com 5 volts. Acho que é o mais indicado aqui para a nossa operação, para o nosso trabalho aqui. Na saída dele aqui, você vai alimentar posteriormente aqui a fase e o retorno para a alimentação da sua lâmpada. Ou se você estiver fazendo um circuito em paralelo, vai chegar com os 3 fios do circuito paralelo aqui. Mas vamos focar por enquanto na parte de baixo aqui, ó, onde a gente tem os 3 pinos, IN, GND e VCC. Essa ordem ela acaba mudando em alguns modelos, mas sempre você vai encontrar esses mesmos pinos. Às vezes o IN está no meio, o GND e o VCC está nas pontas, tá? Mas isso não é importante nesse momento. É só para a gente definir onde que a gente vai ligar. Aqui é só para a gente conhecer os sinais que vai sair. O relé, a propósito da placa, é que o relé não fique na placa. O relé vai ficar deslocado da placa, ele vai ficar externo a ela. Então vai sair 3 fios da placa e vai conectar no relé. Nesse passo, então, não importa a ordem desses pinos na placa. Só estou lembrando aqui o que é cada conexão. É VCC, GND e IN, que é a entrada de sinal. E lembrando mais uma vez que esses relés aqui desse tipo, desse modelo, eles acionam quando você manda 0 volt aqui no IN. Se você mandar 5 volts no IN, ele não funciona, com 0 volt ele funciona. Então ele funciona de forma invertida. Voltando aqui para a nossa aula, então vamos lá. Para fazer o acionamento então das nossas cargas, o primeiro componente que a gente vai precisar aqui acionar, como a gente viu, para criar o nosso driver, é um transistor. Bom, o transistor a gente vai encontrar ele aqui nessa aba lateral aqui, na biblioteca do EasyEDA. O 547, ele é um transistor de uso comum, de uso geral, ó, tá aqui ele. Então é fácil a gente utilizar ele, é fácil encontrar. Vou montar ele aqui em cima. Então assim, o transistor, como eu expliquei na outra aula, tem que ter um resistorzinho na base, porque a quantidade de corrente que entra na base é a quantidade que ele permite que trafegue entre o coletor e o emissor. Então, nós obrigatoriamente temos que colocar um RB, né, que a gente chama, que é um resistor de base, para proteger o transistor. Se entrar corrente demais aqui, ele vai permitir um tráfego muito alto de corrente aqui nesse sentido e pode queimar o componente. Então, para proteger ele, a gente vai colocar aqui um RB. No caso, o RB aqui, já padrão utilizado, mas é calculado, é o 1K. Então, eu vou colocar ele aqui na base. Só colocar ele deitado, que ele ficou inclinado. Eu peguei uma versão inclinada. Na verdade, ele tem que vir esse aqui. Então, vamos colocar o resistor aqui na base. Junta. Na entrada dele, a gente vai usar aqui um net port. Ele automaticamente sugeriu ser um C5, porque eu comecei uma sequência lá embaixo, 1, 2, 3 e 4. Então ele entende que aqui tem que ser um C5. Então vamos mudar aqui para C1. Temos assim o acionamento do nosso transistor. O transistor, uma vez acionado, ele vai passar corrente então para os nossos relés. Aqui na frente, que vai simbolizar a informação, vai simbolizar a ligação do nosso relé, nós vamos utilizar um conector de 3 vias. Vamos achar ele aqui. Um conector de 3, esse aqui. Um conector de 3 vias. Peguei o de uma. É o de 3. Aí, agora veio certo. Um conector de 3 vias. Para que a gente possa fazer... Aqui, vamos chamar ele aqui de relé 1. Relé 1. Pronto. Aqui é a saída para o relé 1. Lembrando lá, o relé, ele precisa de, relembrar pelo desenho, ele precisa de um VCC, um GND e um IN. Então vamos colocar aqui o terceiro pino é um VCC, o segundo é o GND e esse aqui vai ser o IN. Vamos só então descer ele um pouquinho mais aqui, prontinho.
E aqui agora vai. Esse é o IN. Vem aqui. Falta então colocar aqui os pinos VCC. Pego o VCC, conecto aqui. Vou soltar um VCC aqui também. Vou colocar ele aqui do ladinho. Aí. Para que ele faça isso. Lembrando que aqui, ao invés de usar a linha, podia estar usando o NetPort também, ia funcionar do mesmo jeito. Desde que eu escrevesse VCC. Pronto. VCC vem e aqui no meio faltou o GND. Vou colocar ele aqui do lado. E vamos trazer aqui a alimentação até o GND. Pronto. Você pode até se perguntar agora, eu já expliquei em aulas anteriores, mas nunca é demais relembrar. Se eu estou usando um transistor simplesmente para enviar o próprio VCC aqui para o relé, né, a própria tensão de VCC para o relé em caso de chaveamento aqui do transistor, por que eu não uso direto? Por que eu não pego a tensão direta aqui do microcontrolador, esse daqui que é 5 volts, e mando direto para o relé? Isso, como eu expliquei nas aulas anteriores, isso acontece porque o nosso microcontrolador ele não tem uma capacidade muito alta de fornecimento de corrente. E se você forçar muito essa capacidade de corrente dele, esse limite de corrente, ele com certeza vai se danificar ao longo do tempo. Se não imediato, com certeza ao longo do uso você vai perceber a vida útil dele reduzindo bastante e consequentemente vai perder o componente. Então aqui a gente utiliza desse transistor, porque o transistor ele vai permitir a passagem de uma corrente maior aqui que vá para o relé. Uma corrente um pouco mais importante, vamos dizer assim, uma corrente mais expressiva, tá? Muita gente também reconhece esses módulos, pode estar se perguntando agora, pô, mas a corrente, nesse caso do IN, a corrente está vindo no VCC, está vindo no GND aqui, e esse IN ele não tem muita corrente, a entrada de IN ele não drena muita corrente. Só que imagine que você vai colocar o seu módulo no seu quarto, por exemplo, e a lâmpada que você vai acionar é a do banheiro, e você tem que passar um cabo até lá. E quando a gente coloca um cabo, então, no meio de um circuito como esse, você gera uma resistência. Uma resistência automaticamente vai exigir mais corrente para que circule, para que chegue lá naquele componente a corrente necessária para que ele funcione. Porque existe perca ao longo do caminho. É um princípio da elétrica. Então, se eu simplesmente colocar lá um fio direto, o que pode acontecer dele não funcionar por conta da resistência, não vai conseguir acionar o nosso relé. Dessa maneira, eu estou deixando à disposição desse IN um suprimento de corrente que é referente ao nosso VCC, referente à fonte de alimentação que a gente estiver utilizando. Se estiver utilizando uma fonte de alimentação de, sei lá, de 1 ampere, então a gente vai deixar, em teoria, não vamos entrar nos detalhes agora, mas em teoria, próximo de 1 ampere disponível para esse acionamento. Então, você pode ter uma longa distância para colocar esse relé longe do seu módulo. Espero que eu tenha conseguido explicar de maneira clara. Eu sei que deu uma enroladinha nas palavras, mas eu acho que deu para todo mundo entender a importância de ter aqui esse transistor chaveando essa corrente de IN, mesmo esse IN sendo só um sinal de dado. Então, eu vou afastar o nosso circuito de acionamento aqui para o canto. Vou afastar ele inteiro. Para mexer todos os componentes, você seleciona todos eles e arrasta até onde você quer. Uma vez selecionados, eu vou usar aqui uma técnica que eu aprendi na faculdade, conhecida como Vagabundation Mode, onde você, ao invés de criar tudo de novo, sai copiando. Copio, colo, ajusto ele mais ou menos aqui onde eu quero, para não ficar muito bagunçado. Desce um pouquinho mais. Vou colar de novo. Tá aqui mais um. E vou colar mais um. Aqui está. Só tem que tomar cuidado em trocar aqui o nome dos Cs, né? Aqui vai ser um acionado pelo C1, esse pelo C2, esse aqui é a carga 3, esse aqui é o drive da carga 4. Pode notar que o nome dos componentes ele já mudou, ó. O transistor aqui Q1, embaixo já criou um Q2, um Q3, resistor também, R1, R2, R3, aqui começa no R2. Só o nome dos relés é interessante a gente mudar aqui, né? Porque ele está aqui, saída relé 3, olha lá, P2, P3, só que ele manteve sempre o mesmo nome, relé 1. Então vamos mudar aqui, relé 2, a carga 3 é o relé 3,
E por final, na carga 4, relé 4. Para finalizar esse desenho, ele ficar de forma completa, vocês vão notar que a gente colocou as alimentações todas aí, os circuitos todos, tudo muito legal, mas a gente não colocou a pinagem para alimentação. Então a gente tem um VCC, tem um GND, mas na placa não está determinado como que a gente vai conectar isso, de onde que vai vir essa alimentação. Então eu vou utilizar aqui de um pino de 2 vias, deixa eu achar ele aqui. Aqui, vamos pegar esse aqui, um pino de 2 vias, que vai fazer às vezes de... Só escolhi, mas não trouxe ele. Vamos lá de novo. Aqui, um pino de 2 vias. Aqui. Vamos chamar ele aqui de... Opa, copiou demais. Vou jogar fora esse. Vamos chamar ele então aqui de alimentação. Alimentação.